Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz por estar mais uma quinta-feira na presença do Senhor, adorando o nome do Todo-Poderoso e aprendendo a palavra do Senhor. É uma satisfação muito grande estar aqui falando do amor de Jesus para vocês, com o nosso pastor presidente, que está conosco para nos ensinar a palavra do Senhor. Nesses dias de crise, dias muito difícil, Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero convidar vocês dali da sua casa, do outro lado, para estar louvando ao Senhor conosco. Vamos louvar o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Então vamos louvar o Senhor com o hino de número 139 e o hino de número 142 da nossa harpa cristã. Vamos então louvar o Senhor Jesus com o hino de número 139, que é o que nós vamos nesse instante estar adorando o Senhor Jesus juntos. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. O inferno que paga aos maus a te dar, do medo da morte se dando cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Glória a Deus. Meus irmãos, então, vamos, como já anunciado, estar louvando o Senhor com o hino de número 142. Espero que você esteja aí do outro lado, junto com a gente, adorando o Senhor nessa quinta-feira. Culto de ensino da palavra de Deus, e você tem muito que aprender conosco hoje. Nós juntos vamos estar meditando na palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos então ao hino de número 142.
ó Sião celeste, repouso dos santos, pois teu arquiteto se chama o Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em belas planícies está situada, de que majestosa rainha és tu. De pedras preciosas estás adornada, demonstras a glória de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstram a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com zelo, e as tuas torres que vistas farão. De todos os palácios, grandioso é o modelo, em ti nós teremos a consolação. As portas dos muros são todas formosas, a praça é calçada, que ouro, que luz. Em ti essas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus, e és toda cheia da paz de Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será. Sem a luz do sol, nem estrela ou lua, a glória de Cristo te alumiará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos do céu entrarão, e virá na frente Jesus o Cordeiro, com Cristo na glória, ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão, com Ele para sempre, ali reinarão. Oh, que grande festa nos é concedida, com a mesa posta, espera o Senhor, a todos escritos no livro da vida, e que já da morte não tem mais temor. De todos que foram por Cristo comprado, o lindo cortejo composto será. E Deus que há dado seu Filho amado, com Cristo na glória nos consolará, nos consolará, nos consolará. Com Cristo na glória nos consolará. Glória a Deus, aleluia. Do Senhor. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus com o nosso pastor presidente, pastor Levi, que vai estar ministrando a palavra do Senhor para os nossos corações. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Já cantamos os nossos hinos da harpa, louvamos ao Senhor Jesus juntos, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. E você está aí do outro lado para, junto comigo, adorar o nome do Senhor Jesus nesse culto de ensino da quinta-feira. Graças a Deus, até aqui nós podemos dizer que o Senhor Jesus nos abençoou, e com certeza continuará nos abençoando com toda sorte de bênção, com toda sorte de vitória, pois nós realmente precisamos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Enquanto nós estamos aí de quarentena, não é? Com a porta da igreja fechada, sem poder congregar juntos, sempre estamos levando aqui a mensagem de Deus, não é? O conselho de Deus para as nossas vidas espirituais. E hoje, como quinta-feira, culto de ensino da palavra de Deus, e eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de poder levar até você a mensagem da palavra do Senhor. Deus abençoa o presbítero irmão Leilton, junto com os irmãos, louvando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos e também dos que estão presentes aqui, para nós levarmos até você nosso culto de adoração.
Glórias a Deus. Meus amados, nós temos nas últimas quintas-feiras, temos estudado sobre a Epístola de Paulo aos Coríntios, começando no capítulo 1, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 14 desta epístola que Paulo escreveu para os irmãos de Corinto e levou mensagens inspiradoras de conselho e de doutrina para aquela igreja tão carente da doutrinação da palavra de Deus, como nós também precisamos muito. Desde o primeiro capítulo até o capítulo 14, onde nós já temos estudado ao longo dessas quintas-feiras, temos descoberto algo maravilhoso para a edificação espiritual de cada um de nós, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, pois tão bem faz para as nossas almas. Hoje não será diferente, nós estaremos estudando aí o capítulo de número 14 da Epístola de Paulo. Claro, não é todo o capítulo, porque é muito comprido, muito longo, mas alguma coisa desse capítulo nós queremos passar. Quem sabe na próxima quinta-feira nós viremos novamente aqui para levar até você, até aos nossos irmãos, aos internautas que vão nos acompanhar, sobre o estudo da palavra de Deus no capítulo 14 aqui da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vemos perfeitamente que do capítulo 11 para cá, sem citar os outros capítulos anteriores, vemos como Paulo trabalhou numa questão muito importante, escreveu muito, inspirado pelo Espírito Santo, numa sabedoria que Deus lhe deu, algumas revelações profundas da parte de Deus através do Espírito Santo, levando até os seus escritores, ou seja, os membros da igreja, os seus discípulos, para bem dizer assim, a mensagem do Evangelho. E aí nós vemos que nós estamos incluídos também nessas doutrinas e aprendemos muito. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 11, Paulo fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia é uma das doutrinas fundamentais da palavra de Deus, e que Paulo, como ninguém, discorre sobre o assunto e ensina como efetuar a Santa Ceia, as representações claras dos dois emblemas maravilhosos que são o sangue e também o corpo de Jesus, representado no suco da uva e também no pão. E nós aprendemos também a necessidade de estarmos bem com Deus, bem conosco mesmo e com a sociedade, com os nossos irmãos, para tomar a ceia do Senhor, as condições que se exige do membro do corpo de Cristo para estar participando da Santa Ceia do Senhor. E aprendemos muito, porque ele falou muito claro. Todos nós podemos ler e aprender e entender o que Paulo falou em linguagem bastante clara. Se a gente olhar então no capítulo de número 12, você vai encontrar aqui acerca dos dons espirituais, a realidade dos dons espirituais. Aqui nós temos algo importante que Paulo revela para nós, que é os dons espirituais, a começar do batismo com o Espírito Santo, depois nas dispensas de Deus, os dons maravilhosos que Deus distribui para aquele que for útil, como disse o apóstolo São Paulo, para a edificação da igreja, para a consolação da igreja, para a promoção do reino de Deus. Então Deus concede os dons espirituais à igreja, e aqui no capítulo 12 ele fala sobre os dons espirituais. A gente sabe perfeitamente que os dons espirituais são dons espirituais ministeriais e também os dons naturais, Então a gente aprendeu muito sobre esse assunto, os dons naturais, que cada um de nós nascemos com eles, os dons espirituais que depois de sermos batizados com o Espírito Santo nos acompanha, os dons espirituais. E também em outras epístolas Paulo também ensina sobre os dons ministeriais, que é o dom do ministério. E nós aprendemos essa base importante doutrinária para o nosso crescimento espiritual, para a edificação do corpo de Cristo.
Quando nós viramos as páginas da Bíblia, nós vamos chegar no capítulo de número 13. Capítulo 13, o apóstolo São Paulo, ele descreve aqui sobre o amor, não é? Ou caridade, em outras Bíblias, não é? Caridade, amor em ação. Aqui está exatamente o que nós diríamos aqui, a motivação dos dons espirituais. No capítulo 13, está então a motivação dos dons espirituais, que é o amor. É impossível as pessoas ter dons ministeriais, espirituais, se eles não tiverem o amor, porque o amor é a suma de tudo, é o fundamento de todas as coisas. Não adianta, como ele mesmo disse, que falar a língua dos homens, dos anjos, e dar o corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso vai nos aproveitar, não é? Então, amor é a base de todas essas coisas, e o Senhor, por intermédio de Paulo, nos ensina então esse fundamento importante, que é o amor. Tudo passa, mas o amor permanece, porque o amor, ele tem um fundamento eterno, graças a Deus. Quando nós viramos as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar então, no capítulo de número 14, sobre a disciplina dos dons espirituais. Nesse capítulo, a gente vai aprender aqui claramente sobre o que é o exercício e como exercitar os dons espirituais de forma proveitosa, tanto para si próprios, para nós mesmos, quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Então Paulo, ele deixa um capítulo inteiro para disciplinar os dons espirituais dentro da igreja, não é? Ele fala de forma muito clara como que deve ter, como os dons devem ser exercidos no âmbito da igreja, dentro da casa de Deus, para não haver atropelamento de nada, mas sempre ter as coisas em ordem e decência. Então Paulo, no seu capítulo 14 aqui, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele disciplina os dons espirituais. E quando nós olhamos então para o capítulo de número 15, que nós vamos estudar, não é? Essa noite, o capítulo 15, Paulo está falando aqui exatamente sobre a volta de Jesus, a ressurreição, não é? A ressurreição dos mortos, não é? Nós falamos aí do capítulo 14, não é? Na quinta-feira passada, e agora hoje no capítulo 15 falaremos então desse importante tema, que é exatamente a ressurreição, e também o evangelho que o Senhor Jesus nos deu através dos seus apóstolos, não é? Ele mesmo pregando e os seus apóstolos também colaborando, escrevendo junto com o Senhor naqueles 3 anos e meio do ministério de nosso mestre, nosso querido Salvador. Então vamos lá para a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Estarei lendo alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. Versículo 1 diz assim: também vos testifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também fostes salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, ou por último de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles,
Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ou seja, eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos ou falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Meus amados, aqui está a verdade da palavra de Deus para os nossos corações, a respeito da ressurreição e também do evangelho que nós cremos. Paulo inicia esse capítulo dizendo: também vos testifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Glória a Deus. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que inspira, que ensina, que muda o caráter do homem, que molda o caráter do ser humano. Eu creio no evangelho, ou no evangelho que transforma, o evangelho que muda as pessoas, o evangelho que faz com que as pessoas mudem de vida, no sentido moral, no sentido do caráter. Esse é o evangelho de Jesus. Hoje nós vivemos por aí, ou vemos por aí, um evangelho um pouco frouxo, o evangelho das facilidades, o evangelho que se prega muitas vezes é o evangelho descompromissado com a cruz, descompromissado com a santidade, com a moral, com o caráter. Mas a Bíblia, ela nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina que, uma vez crendo em Jesus, nós somos nascidos de novo, fomos nascidos uma nova criatura. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o evangelho que nós acreditamos, o evangelho que transforma, o evangelho que redime, o evangelho que perdoa os pecados, o evangelho que nos faz sentir a responsabilidade como cristão, de termos um bom testemunho, vivermos uma vida santa, uma vida piedosa, numa vida justa, fugir da aparência do mal, correr do pecado, resistir o mal, como disse o apóstolo São Pedro, não é? Esse é o evangelho das cruzes, o evangelho do jejum, da oração às madrugadas, o evangelho que nos leva a perdoar e também sermos perdoados, o evangelho que nos ensina a humilhar debaixo da potente mão de Deus e sermos humildes uns para com os outros. Então, quando Paulo diz aqui que nós recebemos o evangelho, recebemos na sua totalidade, não uma parcela que simplesmente nos ajuda ou que nos interessa de qualquer maneira, não é? O evangelho que interessa a gente por parte, mas aquilo que realmente é para nós correspondermos com a essência do evangelho já não serve. Então Paulo diz aqui claramente que ele testifica dos irmãos em Corinto que receberam o evangelho como foi anunciado por ele, o evangelho na sua totalidade, evangelho de renúncia,
Evangelho que faz com que o indivíduo renuncie o pecado, odeie o pecado e ame o pecador, como Cristo fez. Agora, se permanecermos, aqui no versículo de número 2 ele diz: pelo qual também fostes salvos. Nós fomos salvos pela loucura da pregação, como nós falamos agora esses dias. Somos salvos porque ouvimos a pregação e cremos na palavra de Deus e retivemos. O versículo 2 diz aqui: pelo qual também foste salvo, se retiverdes, tal como vou tenho anunciado. Ele, Paulo, anunciou um evangelho puro, um evangelho real, um evangelho glorioso, completo. E ele diz claramente como vou tenho anunciado, é para reter, para guardar esse evangelho e seguir esse evangelho. Agora, na segunda parte desse versículo, ele nos deixa uma exortação muito clara. Ele diz assim: se não é que cresces em vão. Veja bem no versículo 2, a última parte do versículo diz: a não ser que você creu em vão. Creu em vão, eu entendo claramente que ele quis dizer, creu em vão é simplesmente aquilo que eu criei, que eu estava interessado naquilo, como que interessado em uma cura, eu fui curado, agora não preciso mais. Eu criei, recebi uma oração, tive a solução do meu problema e agora não preciso mais do evangelho. Quer dizer, creu de uma maneira vã, de uma maneira que simplesmente não cultivou, ou não cultiva o evangelho em si e não vive a prática do evangelho. Então Paulo exorta a igreja, a nós, para crermos no evangelho, receber o evangelho na sua totalidade e observarmos os mandamentos e preceitos como nós recebemos do Senhor, para não correr em vão ou não acreditar em vão. No versículo de número 13 ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Glórias a Deus. Ele, Paulo, por várias vezes nessa epístola e também nas outras, ele diz que recebeu de Jesus o que vos ensinei. No capítulo 11, na questão da Santa Ceia, ele recebeu a doutrina da Santa Ceia, conforme ele doutrinou. Ele diz: recebi do Senhor que vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graça e etc. Então você note bem que Paulo não recebeu por transmissão oral de alguém, ou numa sala de teologia, com algum mestre de teologia. Não, Paulo diz que ele recebeu, ele aprendeu do Senhor diretamente, por revelação, obviamente, porque aprendeu de Jesus na sua prática, foi o próprio Cristo que ensinou. E ele diz aqui claramente que ele recebeu o que ele está ensinando. Glória a Deus por isso. E aí nós podemos destacar alguma coisa aqui para Paulo, que doutrinas que outros apóstolos não escreveram, e se falaram assim um pouco, bem menos claro, vamos dizer assim, do que Paulo. Eu pergunto para você: quem mais do que Paulo doutrinou tão bem a respeito da Santa Ceia? Quem mais do que Paulo doutrinou tão bem a respeito dos dons espirituais? Quem mais do que Paulo ensinou a respeito da ressurreição? O capítulo que nós estamos estudando. Quem mais do que Paulo ensinou tão perfeitamente a respeito do arrebatamento da igreja, do rapto da igreja? Paulo foi o único, a meu ver, na Bíblia que doutrinou, que ensinou a palavra de Deus nesses temas tão importantes para a igreja do Senhor. E quando nós verificamos esses escritos, vemos a profundidade do conhecimento deste homem, a inspiração de Deus na sua vida para ensinar a igreja, para educar a igreja no caminho do Senhor. E nós louvamos a Deus porque podemos aprender com Ele a sua palavra, a palavra de Deus, que faz tão bem para nossas almas. E aqui, ele diz claramente aqui que, porque primeiramente vos entreguei o que recebi, no versículo 3, ele recebeu o que? A doutrina, nesse sentido aqui, nesse capítulo, da ressurreição.
Ele vai discutir exatamente a respeito da ressurreição. E eu gostaria que você me acompanhasse, porque daqui para frente, Paulo vai estar falando a respeito de algo muito importante. Mas voltando um pouquinho no capítulo 15, versículo 1, nós temos pelo menos algo muito importante, os 5 itens da responsabilidade do crente ou do cristão. Primeiro, o cristão deve receber o evangelho de que maneira? Deve ser anunciado o evangelho ou receber o evangelho. Segundo, deve ser recebido o evangelho, como foi ensinado. Terceiro, deve ser obedecido. O evangelho não é para alguém ler e esquecer, é como o Tiago escreveu, porque aquele que lê a palavra e vira as costas, é como aquele que olha para o espelho e vê a sua aparência, e depois vira as costas e esqueceu do que era. Não, o evangelho é para você se ver nele, ver as condições espirituais tua no evangelho e melhorar, se policiar, tentar verificar a sua própria vida, enquadrando-a com o evangelho de Cristo. É isso que Paulo quis ensinar, e também Tiago falou a respeito disso, como já citei. E em quarto lugar, o evangelho deve ser retido ou sustentado, retido em nossos corações, retido em nossas vidas. O evangelho deve fazer parte da vida do cristão. Se isso não acontecer, nós somos um cristão longínquo do Senhor. É aquele que anda de longe, anda bem longe de Jesus. Jesus está num certo lugar, ele vai com a multidão, mas está lá atrás, é os últimos. É aquele que procura seguir Jesus, mas muito longe. Mas não é isso que Jesus quer. Aqui, reter o evangelho significa ter, abraçar, reter no coração a palavra de Deus e chegar para o meio, chegar mais próximo de Jesus através da obediência. Então nós vemos aí que o evangelho é isso. A segunda questão, o versículo de número 2, recapitulando aqui, são 4 partes importantes do evangelho, e nós notamos claramente isso, que primeiro é a morte de Jesus. A gente observa que quando alguém vê aqueles filmes da morte de Jesus, até fica comovidos, choram, porque Jesus foi tão maltratado, lhes esbofetearam, apanhou, foi ensanguentado, cortaram-lhe com os chicotes romanos, pregaram na cruz, e alguém vendo aquela cena, fica sensibilizado, chora e até diz: se eu estivesse lá e tal. Não, querido irmão, não precisa ter dó da morte de Jesus, não. Por quê? Porque graças à sua morte, graças ao seu sangue derramado na cruz do Calvário, você e eu somos salvos, porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O derramamento de sangue nos redimiu do pecado. Ao derramar o sangue de Jesus, Deus queria que você e eu fôssemos libertos, transformados, purificados, lavados e redimidos no sangue de Jesus. É isso que Ele queria de nós. Então, a cena de Jesus em um filme não é para impactar ninguém, ao contrário, você deve glorificar a Deus, porque Ele morreu para que nós fôssemos libertos, salvos e transformados pelo seu poder. A morte de Jesus foi algo planejado desde que o mundo, antes que o mundo existisse, ou desde a eternidade. A morte de Jesus foi planejada, Deus planejou, até porque nada nesta vida pega Deus de surpresa. O Senhor sabia da queda do homem, mas já na queda do homem, Deus, o próprio Deus, já conseguiu consigo próprio a redenção do homem. Então nós notamos aqui que no versículo 2, nós somos salvos pela redenção, a morte de Cristo. Em segundo, o evangelho é isso: primeiro a morte, segundo o sepultamento de Cristo, porque Ele morreu e foi sepultado. Terceiro, ressuscitou. E quarto, a manifestação de Cristo em glória. Essas 3 características, os 3 itens importantes do evangelho.
é a morte, o sepultamento de Jesus, a ressurreição e a manifestação de Cristo em glória. Isso é o que o Evangelho nos transmite. Então nós podemos notar que Paulo foi bastante claro quanto a isso. Ele teve essas revelações e ele diz aqui que recebeu do próprio Senhor. No versículo de número 4, você está me acompanhando aí com a sua Bíblia aberta, é bom que você me acompanhe e leia. No versículo 4 diz assim: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está citando aqui, quem sabe, já a própria Escritura, quando alguém tivesse já escrito alguma parte dos Evangelhos. Jesus ressuscitou após o terceiro dia, glórias a Deus. Ele ressuscitou, provando que Ele é o que Ele mesmo disse em São João no capítulo 14: eu sou a vida. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, seria um mero mortal como você e eu, que ao morrer fica na sepultura, simplesmente. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou. Há um mistério nisso aqui, porque quando ele diz eu sou a vida, como é que a morte vai matar a vida? Meio difícil de entender, mas Jesus mesmo diz, ele revela para nós o mistério. Quando da sua prisão, ele disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la, ninguém me tire de mim, eu dou. Glória a Deus. Então Jesus deu a vida dele e tornou a tomá-la, porque Ele é a vida. A morte não tem domínio sobre Ele, a morte não tem o poder sobre o corpo de Jesus, e nem tampouco sobre a vida daqueles que acreditam em Jesus, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Ele falou isso no dia da ressurreição de Lázaro para uma das suas irmãs. Então você note bem que Paulo teve essa revelação. Paulo nos ensina então aqui sobre a ressurreição. Note no versículo de número 4 que eu citei: o qual foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou, glórias a Deus. As pessoas podem até não crerem, mas aqui nós temos a prova real de centenas de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Se você olhar para aqui e vai ler junto comigo, você vai ver que são dezenas, centenas de pessoas que viram Jesus após a sua ressurreição. No versículo de número 5, a Bíblia diz aqui, Paulo, que foi visto por Cefas. Quem que era Cefas? Pedro. Pedro viu Jesus, mas antes de Pedro, as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus, naquela manhã da ressurreição, viram ele primeiro. Quem primeiro viu Jesus ressuscitado em corpo glorioso foi as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus. E nós louvamos a Deus porque elas, como servas de Cristo, como filhas de Deus, amavam, conheciam ao Cristo, foram ungir o seu corpo e foram surpreendidas com o anjo e logo após com o próprio Cristo, que se manifestou para elas. Depois foi visto por Cefas, ou por Pedro, e depois pelos 12 apóstolos estando reunidos. Aí está já as provas da ressurreição de Jesus. Eu louvo a Deus que nenhum fundador de religião ressuscitou. Agora o fundador do cristianismo ressuscitou. Mesmo os judeus tentando dissuadir da mente dos soldados, e até pagaram, segundo a Bíblia, para mentirem, e o que fizeram, parece que fizeram tão bem a mentira. Só que nós temos provas bíblicas, aqui está, que Paulo diz que mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado, e eu glorifico a Deus porque nós cremos nisso. É impossível não crer em mais de 500 testemunhas que viram o Senhor ressuscitado. Glórias a Deus, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Veja que no versículo de número 6, o apóstolo está escrevendo dizendo assim: depois foi visto
uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Claro que ele está escrevendo essa carta, não é? Ainda no primeiro século da igreja. Então muitos dos irmãos, dos 500 irmãos que viram Jesus ressuscitado, estavam vivos, eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Alguns, segundo ele aqui, a carta já está com mais de 2000 anos escrita, já também tinham falecido naqueles dias de Paulo, mas a maior parte dos que viram Jesus ressuscitado estavam vivos. Então Paulo podia procurar um por um e dizer: você viu Jesus? Eles diriam: sim, nós vimos. Como é que vocês viram ele? E eles iam dar notícia como que foi que viram Jesus. Por quê? Porque era uma realidade. Podiam que quisessem fazer o que quisessem para desmentir, mas como desmentir uma multidão de mais de 500 pessoas? É impossível. E aí nós cremos, nós os cristãos acreditamos na ressurreição de nosso mestre, do Messias de Israel. Paulo continua dizendo que no versículo de número 7, ele diz aqui: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e no versículo 8 ele diz: e por derradeiro me apareceu a mim como um abortivo, ou seja, como estivesse meio morto, ainda sem nascer. Ele fala isso, testifica que Jesus também apareceu para ele, que Jesus falou com ele, que Jesus se manifestou para Paulo, que Paulo conversou com Jesus. Glórias a Deus. Aqui, irmãos, está o ponto central da nossa fé na ressurreição dos mortos, porque cremos que realmente Jesus ressuscitou e está vivo, e vivo para sempre. Glórias ao Senhor. Daqui para frente, nessa introdução do capítulo 15, para falar de ressurreição, Paulo começa então a doutrinar a igreja a respeito da ressurreição e da volta eminente do Senhor Jesus, no versículo de número 51 deste capítulo 15. Note aqui que no versículo de número 9, ele começa a dizer: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que a todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ou seja eles, assim pregamos e assim crestes, ou haveis crido. Glória a Deus. Eu vejo aqui a humildade de Paulo, porque ele diz aqui que ele não merecia ser chamado de apóstolo, até porque, se você olhar, Paulo, apóstolo, foi bem depois dos outros apóstolos, porque quem viu Jesus foram os 12 apóstolos que o próprio Jesus escolheu. Esses 12 chamados apóstolos, que viveram com Jesus durante desde o Jordão no batismo até a sua morte e ressurreição, conviveram pessoalmente com Jesus, andaram com Jesus, foram discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus na prática, durante 3 anos e meio no ministério de Cristo, eles conviveram com Jesus, e a Bíblia diz que eles apalparam a palavra da vida, realmente a palavra encarnada, o verbo encarnado estava ali, eles conviveram com Jesus. Agora Paulo foi bem depois, porque Paulo depois começou a perseguição à igreja em Jerusalém, e Paulo, como um bom fariseu que era, conhecedor exímio, conhecedor da lei e zeloso, tanto cego dos preceitos da lei, perseguiu os primeiros cristãos, estava junto com a multidão que apedrejou Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, continuou perseguindo a igreja. Todos nós sabemos, quem lê a Bíblia sabe disso. E nós vemos então que o Senhor aparece para Paulo, o próprio Jesus aparece para Paulo, quando ele, munido de uma carta de autoridade
dos fariseus e também daquela gente que estava à direção do templo, não é? E infelizmente, munido desse documento, ele vai com essa autoridade toda para matar os crentes. E vocês sabem como se deu a conversão de Paulo lá em Atos dos Apóstolos. Os sacerdotes tinham dado a ele uma autoridade tremenda para prender os irmãos, e ele foi surpreendido no caminho pela presença de Jesus. Daí ele falar que apareceu para ele como um abortivo. Ele estava indo com o seu animal, caiu e viu a grande luz, e todos nós conhecemos sua história. Dali ele saiu convertido. Daí ele teve a revelação do que é o Cristo, quando o próprio Cristo disse a ele: por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na verdade, ele estava indo atrás da igreja, mas isso dá para entender que se perseguiu a igreja, vai perseguir o Cristo, porque a igreja testifica do Cristo, porque a igreja é seguidora de Jesus. Então, se perseguir ela, vai perseguir ele mesmo. Então ele claramente se colocou: por que me persegues? E aí a Bíblia diz que ele, nesse aparecimento de Jesus para Paulo, Paulo fica cego com a luz, vocês sabem a história, mas começa a ter revelações, e em jejuns e orações Paulo é batizado em águas, e começa o seu ministério. Glória a Deus. E Deus revela para Paulo algo, como já disse aqui, que nenhum outro apóstolo Deus revelou, mostrou para Paulo, principalmente nas doutrinas fundamentais da palavra de Deus para o cristão, para a igreja. E entre as doutrinas, ele começa a falar uma das prioritárias, que seria a ressurreição. Ele quer falar, ensinar sobre a ressurreição. E no versículo de número 12 a seguir, Paulo começa dizendo então: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de entre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então ele questiona muito sobre esse assunto, porque havia entre os coríntios, a igreja ali, alguns ensinadores, alguns doutores que se levantou no seio da igreja de Corinto, que não acreditavam na ressurreição, como os saduceus, que não acreditavam que havia ressurreição, e que portanto trazia uma dúvida tremenda para a igreja nascente sobre a ressurreição. Daí a necessidade de Paulo escrever sobre esse importante assunto, para que a igreja não fosse sucumbida na descrença da ressurreição. Então Paulo apela exatamente para aqueles que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Ora, não podia desmentir uma multidão de pessoas que viram o Cristo ressuscitado. E ele começa a questionar: como é que existe alguém entre vocês dizendo que não há ressurreição, que Cristo não ressuscitou, que se prega que Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos falsa testemunha de Deus, que diz que Cristo ressuscitou, quando na verdade não ressuscitou. Uma outra questão: se Cristo não ressuscitou, é vã a mensagem do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, ele diz aqui, então os mortos também não vão ressuscitar. E outra questão mais doída: se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas. Ou seja, aqueles 500 irmãos que viram ele ressuscitado são tudo mentirosos. Então Paulo quis trazer uma verdade para a igreja, não só dos coríntios, mas também nossa, do nosso tempo e todos os tempos da igreja, desses 2000 anos da existência da igreja na terra. O evangelho é o evangelho santo, o evangelho é o evangelho de verdade,
não é um evangelho de mentiras, não. Paulo ensinou claramente que Jesus, sim, ressuscitou. Aí nós podemos notar que ele quer dizer para cada um de nós, para todos os leitores da Bíblia, os estudantes da Bíblia, que Jesus ressuscitou. E nós louvamos a Deus, porque na verdade, assim, ele ressuscitou. No versículo 20 ele diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou e foi feito primícia dos que dormem. Algo muito importante para a gente aprender aqui neste versículo de número 20. Eu sei que muitas pessoas que vão me assistir, que vão me ver e ouvir, é possível que discorde de mim, porque a Bíblia fala simplesmente de duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da morte. A ressurreição da vida é aquelas aonde os salvos ressuscitarão, mas a ressurreição da morte é a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, morreram perdidos, morreram sem ter recebido o Evangelho. Então, eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Então só existe duas ressurreições: a da vida e a da morte. Só que quando nós olhamos aqui para a ressurreição, e a gente tem que descobrir alguma coisa na Bíblia sobre esse assunto, e nós vamos ver aqui na Bíblia que existe algumas pessoas que ressuscitaram, um tipo de ressurreição para tornar morrer. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver o filho da sunamita que ressuscitou, você vai ver aquele soldado que foi colocado na sepultura do profeta Eliseu, e que ao tocar nos restos mortais do profeta ressuscitou. Você vai ver também o filho da viúva de Naim ressuscitado por Jesus, Lázaro, aquela menina de 12 anos também, filha de Jairo. Aí você vai ver que vários deles ressuscitaram, mas eles ressuscitaram para tornar morrer, e morreram novamente, porque aquela ressurreição foi a ressurreição do próprio corpo que ainda estava entre as pessoas, com exceção daquele que estava já sepultado há tempo, no caso do profeta Eliseu. Mas eles ressuscitaram para viver um tempo, um período novamente, fisicamente, para depois morrer. Mas quando a Bíblia diz aqui no versículo de número 20, que Cristo é as primícias da ressurreição, esse tipo de ressurreição é diferente das outras, porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Glória a Deus. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, e a Bíblia diz claramente que no dia da morte de Jesus houve uma convulsão na terra, terremoto, houve trevas, o sol escondeu-se quando ele deu o brado da consumação. Houve algo importante, tanto no lado espiritual como físico, que os que estavam ali viram e perceberam. Está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que muitos dos santos que estavam na sepultura ressuscitaram e entraram na cidade santa. Note bem que esses que ressuscitaram na morte de Jesus, eles não ressuscitaram para tornar morrer outra vez. Eles ressuscitaram com corpos gloriosos igual ao do Senhor. Ressuscitaram com os corpos glorificados, o corpo da ressurreição. Daí fazer parte da primícia, daí fazer parte dos primeiros da ressurreição. Porque a ressurreição a primeira ressurreição tem pelo menos 3 etapas. É só nós olharmos dentro da Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. A primícia nos dias que Jesus morreu e ressuscitou é contado como primícia.
Mas no dia do arrebatamento da igreja, como disse Paulo no capítulo 4, versículo 13 de 1 aos Tessalonicenses, ele fala sobre a ressurreição, a primeira ressurreição. No capítulo 15, versículo 51, Paulo também fala sobre a ressurreição, que faz parte da primeira ressurreição. Então, no arrebatamento da igreja, haverá aqueles que estão na sepultura e serão ressuscitados com corpos glorificados, e junto com os vivos transformados, subirão ao céu no alarido das trombetas, no soar da trombeta de Deus, no arrebatamento. Eles fazem parte da primeira ressurreição. Mas a Bíblia também fala dos mortos pela espada do anticristo, quando da perseguição sob a égide do anticristo. O anticristo matará, levará à morte milhares de pessoas, e eles então ressuscitarão por ocasião dos últimos dias da grande tribulação na terra, e farão parte também da primeira ressurreição. Por isso que teologicamente nós ensinamos que a primeira ressurreição tem pelo menos 3 sequências. Glórias a Deus por isso, está na Bíblia. Quando a Bíblia nos fala em Apocalipse que uma multidão estava debaixo do altar do Senhor, pedindo vingança, ó verdadeiro e justo dominador, quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra. E a Bíblia diz que foi dado a eles cumpridas vestimentas e dito a eles que repousasse um pouco, até que o número de salvos se completasse na terra. E assim foi. Eles foram mortos pelo testemunho que deram, pela palavra de Deus, e foram decapitados, perseguidos e mortos pelo anticristo e a sua multidão. Mas farão parte da primeira ressurreição, nos últimos dias da grande tribulação na terra de 7 anos, quando então o Senhor Jesus vir as nuvens dos céus, com a grande cadeia na mão do anjo, para prender a trindade satânica e colocá-los em juízo por 1000 anos. Nessa ocasião se dará a ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação, que fazem parte da primeira ressurreição. Queridos irmãos, isso aqui é bíblico, é só examinarmos a Bíblia. Então Paulo diz aqui, Cristo e as primícias. Por que primícias? Porque foram os primeiros da colheita, da grande colheita. Falta-me tempo aqui para falar para vocês como o Evangelho foi pregado, e nós observamos que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador no dia de Pentecostes. Foi a primícias da colheita de almas para a igreja. Também os da ressurreição também são as primícias no dia da morte de Jesus, como primícias para o reino de Deus. Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos ajude a entender a sua palavra, que o Senhor Jesus venha nos capacitar, abrir o nosso entendimento para compreender a palavra de Deus. Só acredita nisso aqueles que realmente creem na palavra de Deus. Observe e estuda a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus possa te alcançar com muita graça, com muita vitória, que na próxima quinta-feira nós possamos estar aqui em sequência, estudando a palavra de Deus. Creia no Evangelho, receba o Evangelho na tua vida, abraça o Evangelho, siga como disse aqui no começo da nossa preleção. Que a bênção de Deus esteja na tua vida. Quero orar a Deus nesse instante contigo, com a sua família, com toda a igreja nessa noite. Ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças, Pai Celestial, pela tua palavra nessa noite. Te agradecemos, ó Senhor, pela inspiração da palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Morreu na cruz, redimiu-nos do pecado, nos deu a certeza da vida eterna. Também, Senhor Deus, nos deu uma eterna salvação, a garantia, Senhor, de sermos ressuscitados contigo naquele dia, Senhor,
Se estivermos na sepultura, ouviremos a tua voz, e os que ouvirem viverão, disse o Senhor. Por isso, Pai querido, te louvamos, te agradecemos. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, que estão à distância, que vão ouvir, que ver a tua palavra, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, se houver algum enfermo nessa noite, que o Senhor possa curá-los, libertá-los de todo o mal. Concede a tua graça, a tua bênção e a vitória que somente o Senhor pode dar. Pai, ser conosco, venha estar conosco nesta noite. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa alcançar vocês de forma muito especial. No próximo sábado estamos aqui de volta, levando até você a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe o irmão Leilton, que vai ficar na continuação do trabalho. Que o Senhor Jesus Cristo possa alcançar você aí de forma muito especial. Fique com Deus. Amém, meus queridos. Já ouvimos a palavra do Senhor com o nosso pastor presidente. Que o Senhor possa falar profundamente no coração de vocês. Só nos resta os avisos. No sábado nós teremos o nosso grande culto às 19h30. Você é o nosso convidado especial a estar louvando ao Senhor conosco. Não perca os nossos cultos que vai estar passando aqui na live para adorarmos o nome do Senhor juntos. Conto com a presença de vocês. No domingo nós teremos a nossa escola dominical às 9h30, às 9h30 da manhã. Não percam a nossa escola dominical, vai estar também transmitindo a palavra do Senhor, nos ensinando a palavra de Deus, o nosso pastor presidente, pastor Levi. Venham adorar o Senhor conosco. E no domingo à noite, às 19h30, também teremos um grande culto de adoração ao Senhor. Não percam, vamos estar adorando o nome do Senhor juntos. Conto com vocês para estarmos louvando o nome do Todo-Poderoso. Amém. Que Deus abençoe. Graças a Deus ouvimos aí os avisos, também você ouviu a pregação da palavra. Tenho certeza que você vai ser abençoado pelo Senhor por tudo aquilo que você ouviu. Ok? Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos estar adorando o Senhor em oração. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos por esse momento tão especial, poder ter levado até os nossos irmãos a tua palavra, Senhor, e também a adoração juntos a ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude na sequência, concede-nos a tua bênção, a tua graça, uma noite de bênção e de vitória. Pai, nós te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo reine profundamente em cada coração. Amém? Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.